Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Além da Página. E para iniciar, já vou pedir, se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de compartilhar com as pessoas que você acredita que faz sentido saber um pouquinho das histórias que nós trazemos aqui. Compartilhe e siga o nosso canal no YouTube para você ficar por dentro de todas as novidades que nós trazemos da nossa cidade. Um dos grandes propósitos do nosso podcast Além da Página é trazer histórias inovadoras, histórias inspiradoras. E hoje, uma dessas histórias, ela é muito inspiradora. Estamos aqui com a Gra. Seja muito bem-vinda, Gra. É um prazer ter você aqui. Você vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho incrível que ela faz como filha de aluguel. Um nome é novo para você? Então vem aqui que você já vai entender do que nós estamos falando. Seja bem-vinda, Gra, mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. Vamos contar um pouquinho da filha de aluguel. Vamos. Que todo mundo que a gente fala, a pessoa já... Mas o que é isso? O que você faz? Né? Exato. Então, para a gente começar, antes de entrar um pouco nessa história, Gra, explica para nós o que é a filha de aluguel. Exatamente isso. Eu me emociono cada vez que eu falo sobre isso, né? Sobre essa invenção minha, vamos supor. Mas tudo começou assim, uma acompanhante, né? Eu entrei como um acompanhante e nesse acompanhamento a minha conexão é tão grande com a cliente que vira e mexe ela me chamava de filha. Tá. Ô filha, eu preciso amanhã fazer isso. Ô filha, foi aonde eu falei, pera um pouquinho, eu acho que acompanhante tá muito pouco para isso, né? Aí eu falei, uma filha de aluguel, quem sabe? E eu achei o nome muito carinhoso, bem aconchegante assim, e assim foi. Já registrei a marca e sou a criadora do Filha de Aluguel. Maravilha. E você falou uma coisa que de fato é uma realidade, né, Gra? Quando a gente fala filha, isso traz um pouco mais de intimidade, traz um pouco mais de carinho, né? E eu acredito que as pessoas vão te conhecer um pouco ao longo desse episódio e a gente sabe que você é totalmente amor, né? Então, você coloca amor no que você faz, então você traz todo esse sentimento e esse propósito para o seu trabalho. Mas agora a gente vai começar conhecendo um pouquinho mais da sua história. Você falou, então, que você começou nessa parte de acompanhante e depois você teve esse start para ser filha de aluguel, né? Em que momento despertou isso que você de fato começou a se vender como filha de aluguel? Exato, eu tinha uma farmácia de bairro e eu sempre tive um contato muito intenso com idoso, né? Eu sempre gostei, sempre tive um olhar diferente para idoso. Tá. E quando começou a pandemia, eu comecei a ver, tipo assim, ia muito idoso lá. Ah, porque queria tomar tanto vacina do Covid, mas meu filho não tem tempo, meu filho não me leva. Ah, e não sei o quê. E eu começava a escutar aquilo, eu falava, pera um pouquinho, né? Ah, porque, olha, deu sequela, meu Covid, agora eu tenho que fazer fisioterapia. Meu filho não me leva. Aí eu comecei e falei assim, Dona Maria, eu te levo amanhã pra tomar vacina. Aí meu marido olhava pra minha cara e falava, ai, meu Deus. Eu falava assim, ó, amanhã de manhã eu não vou vir trabalhar. Eu vou te levar pra tomar vacina. Tá. E levava a Dona Maria pra tomar vacina. Beleza. Aí começou, sabe? Ah, mas agora eu tinha que fazer isso, fisioterapia. Eu falei, ai, vamos fazer o seguinte? Vamos, eu te levo. E começou. Aí começou uma mocinha da farmácia me levou pra tomar vacina. Ah, não acredito. Aí ia lá. Outra, e assim foi. Eu me vi numa hora, assim, na farmácia, porque eu falava assim, gente, é um ótimo negócio farmácia, sim, tanto é que abre até hoje. Só que nem eu nem meu marido era farmacêutico. E eu olhei pra cara dele e falei assim, marido, eu vou vender isso. Porque ele era policial e não podia ter nada no nome, né? Tá. Então, tava no meu nome, vamos dizer assim. Ele falou, você tá louco? Eu falei, não. Eu falei, a gente não tem vida. É de segunda a segunda aqui dentro, ou é eu ou é ele. Eu falei, não temos vida. Eu não quero mais, porque eu tô me descobrindo. Eu falei, eu tô me descobrindo numa profissão que eu tô amando, que é essa. E conforme foi passando o tempo, vendi a farmácia e tô só com esse tipo de trabalho. Ô Gra, e eu acho importante a gente poder falar um pouco sobre isso, até mesmo para as pessoas entenderem. Ali você começou esse trabalho com uma gentileza? Ou desde o início você já teve esse start de cobrar por isso? Não. Ali começou assim mesmo, porque como eram minhas clientes mesmo, né? E eu sempre me vi
cuidando delas. Mas tudo isso foi involuntário. Por quê? Vamos supor, a dona Maria me compra um remédio e às vezes o entregador não estava lá. Eu olhava aquele remédio e falei, gente, mas a dona Maria me comprou esse remédio não faz 15 dias. Esse remédio é tomado uma vez por dia. Aí eu catava a moto e ia lá na casa da dona Maria. Dona Maria, como é que a senhora está tomando esse remédio? Ué, por que você está perguntando? Falei, cadê a receita? Falei, porque esse remédio a senhora não faz muito tempo que a senhora comprou. Falei, e a senhora já comprou de novo? Ah, pera que eu vou achar a receita. Aí achava a receita. Aí ela, ai, tô tomando errado. Tô tomando 2 vezes por dia. Falava, não, dona Maria, mas não pode. Então, a hora que eu vi, eu já estava fazendo isso, né? Mas é o meu jeito de ser. Sim. Aí eu pegava a caixinha que tinha na farmácia de segunda, de manhã, de tarde, de noite, levava para ela e falava, a senhora compra essa caixinha. Aí o dia que a sua filha vinha aqui uma vez por semana, fala para ela arrumar as caixinhas, para a senhora não tomar mais remédio errado. Tá. E assim foi tudo espontaneamente. Maravilha. Ô, Gra, e quando você olha para a sua história, você sente que Filha de Aluguel foi uma escolha ou foi um chamado? Eu acredito que é um chamado, que é o meu... Ai, como que eu vou te dizer? Eu sempre fui isso, entendeu? Só que é a maneira que eu faço que é diferente. Por isso que eu falo assim, eu demorei muito para entender isso. Vamos supor, com 45 anos que eu falava assim, porque todo mundo fala, mas todo mundo veio na vida, tem um propósito, todo mundo gosta. E aí você não tinha... Não tinha. Eu falava assim, gente, eu sou a única que não tem, então. Eu pensava. Porque o que eu falei, eu não me via nisso, entendeu? E aí eu peguei e falei, espera um pouco. Daí eu comecei a ver, porque o que é meu, por isso que eu falo que é chamado, que eu gosto que as pessoas sintam isso, vamos dizer. O meu intuito, Rô, é fazer a pessoa sorrir. Não adianta, isso é meu lá de trás. Quando eu tinha farmácia, eu fazia, para você ter uma noção, academia no Sesc. No Sesc, 3h30 da tarde. Então, você acha que tem o quê? Só idoso. Entendeu? Mas eu gostava de ir lá, porque eu detesto academia. E lá tinha uma aulinha funcional, eu ia lá, ficava na academia e me sentia, né? Só tinha idoso. E você se divertia com eles. Isso, e foi um sarro. Porque o professor, a hora que eu entrava, ele falava assim, ó, chegou a galinha pintadinha da terceira idade. Porque eu chegava, o negócio revolucionava, entendeu? A gente ia fazer exercício a gente tinha os exercícios da academia lá, tudo depois tinha uma aulinha funcional. E nessa aulinha funcional, aquilo virava uma festa. Porque o professor mandava fazer as coisas e eu reclamava, falava assim, ai, mas tá doendo. Eu olhava para trás e falava assim, mas não tô acreditando, ninguém tá com dor aqui? Ninguém vai falar que tá com dor? Aí o povo ria que se matava, falava, não é possível, vocês estão fazendo errado. Porque não sei o quê. Então aquilo virava. E isso me faz bem. Eu não faço isso porque, eu vou fazer isso. Não, eu faço isso porque é meu. Eu adoro trabalhar, eu olhar para o lado e ver a minha cliente sorrindo, sabe? Porque, mas é mil maravilha? Não, não é. Eu tô levando ela, às vezes, para tomar uma injeção pós-químio, eu tô levando ela para ir ver resultado de biópsia, entendeu? Então, é tenso o meu trabalho. Então, você tem que trazer essa leveza. Isso, mas o meu intuito é esse. Quem vai falar da doença, quem vai falar das coisas é o médico lá dentro do consultório. Sim. Agora, a ida daqui para lá, ela não precisa ser. Não precisa ser triste nem estressante. Tá. Entendeu? Ai, mas a senhora tá com câncer? Ai, não acredito. Nossa, minha tia morreu com esse câncer. Não, imagina. Ela entra no carro, é Roberto Carlos, isso já remete ela lá atrás. Agora eu lembrei do Júlio Iglesias, que eu fui trabalhar com uma que gosta dele, e eu me vejo ouvindo. Então, quer dizer, já é uma coisa diferente. Tá. Uma pegada diferente. Mas vamos deixar bem claro, Gra, para as pessoas entenderem, porque assim, o seu trabalho não é como uma cuidadora. Não. É diferente. Então, explica pra gente e para as pessoas entenderem qual que é o trabalho da filha de aluguel. É exatamente isso. É uma filha, entendeu? É o filho que está trabalhando e que às vezes precisa pegar a mãe e levar num médico ou no mercado ou num chá da tarde com as tias, que às vezes tem a cuidadora. Eu também trabalho com pessoas que têm cuidadora o dia todo, só que a cuidadora às vezes não dirige, a cuidadora às vezes não
não, como que se diz? Não consegue se desenvolver em algumas tarefas. Tá, que fica Não- só dentro de casa Isso, mesmo. que fica só dentro de casa, não consegue ajudar num banco, entendeu? Não tem Tá. essa pegada de, eu vou ali autorizar um exame, entendeu? Sim, sim. Então é isso, é o filho mesmo. Então eu me vejo nessas situações que o filho fala, puxa, pera, agora eu não posso, mãe, mas a Gra vai aí pra você, Tá. entendeu? E aí ela tem ali a sua figura, que é uma figura totalmente afetiva, e passa a ser a extensão daquele carinho e aquele amor de filho. Exato. É por isso, elas Maravilha. falam pra mim, elas falam, olha, Grisela, eu rezo todo dia pra você, eu rezo pros meus filhos e depois eu rezo pra você. Então, é uma coisa muito, uma conexão muito No final das grande. contas, você se torna parte da família, né? Sim. Ô, Gra, a gente Exato. tem algumas perguntas aqui ainda pra fazer, mas eu vou fazer uma que me veio aqui em mente, que eu acredito que ela vai ser uma pergunta muito bacana. O que você mais aprende com os idosos? Tudo, eu acho. Eu acho que eu aprendo tudo. Primeiro que eu aprendi muito a ouvir, né? Porque por falta de tempo, por falta de, às vezes, você sentar e ouvir a minha avó e a minha mãe, né? Que a gente tá sempre trabalhando, é ouvir. Porque eles carregam tanta história, tanta coisa bonita, sabe? E é isso. E eu sou muito tagarela, né? Deu pra perceber já. Em casa, meu marido fala, pelo amor de Deus, você não vai beber água? E eu aprendi a ouvir com eles, sabe? A sentar no carro, assim, que tem umas que gostam da música e volta lá atrás. Tem outras que quer falar porque elas são sozinhas, né? E é isso, eu aprendo cada vez mais, porque são muitas histórias, né? São histórias muito bonitas, muito tristes também, né? Infelizmente, também tem inúmeras tristes, mas eu acho que o que eu posso te dizer é que eu aprendi a ouvir. Maravilha, perfeito. Agora, queria saber uma coisa. Você cresceu, né, vendo a sua mãe cuidar dos seus avós. Em que momento, Gra, você percebeu que aquilo não era só algo da sua família, mas também algo que fazia parte de quem você é? Então, eu acho que eu descobri isso depois que eu passei a cuidar da minha mãe, né? Porque como eu vivi isso, né? A minha família toda é assim, né? As minhas tias, assim, todas assim, se reúne, briga e fica de bem, tudo igual. Então eu cresci achando que o mundo era esse. Tá. Que o mundo era cuidado, que todo mundo vai cuidar da mãe, né? E quando eu passei, a minha mãe já passou a ser cuidada por mim e pela minha irmã, né? Eu tenho minha irmã também, que também sempre ajudou. Eu comecei a ver lá fora que não é todo mundo que cuida. É isso que eu ia te perguntar agora. Não é todo mundo que Porque cuida. a gente, eu falo que o nosso sistema, ele mudou de uma maneira que assim, antigamente era como se fosse até uma obrigação você cuidar dos seus pais. Você sabia que quando eles precisassem era você que teria que cuidar. Hoje a gente vê isso de uma forma muito difícil dessas novas gerações, né? Que realmente não. Eu tenho a minha vida, meus pais têm o dele, então o que eu vou fazer para facilitar esse cuidado porque eu não posso? Né? Então, esse cenário mudou muito, né? Exatamente, é isso. E não é por, às vezes tem filhos que não cuidam, não é porque, não vou cuidar. Exatamente isso. É o trabalho. Hoje, gente, tanto que nós temos que trabalhar para ter uma vida, e a hora que encaixa, vem o pai e a mãe nisso, a gente, além do nosso trabalho, ter que Sim. entrar Sim. nisso, né? Que nem na época da minha mãe, o que eu vi? A minha mãe das 5 irmãs, que todas minhas tias também sempre cuidaram, só que a minha mãe foi aquela que fez assim, ó, peraí, eu vou parar de trabalhar para cuidar dos meus pais, porque não dava para fazer tudo. Sim. Né? As minhas tias tinham empresa, tinham os trabalhos, tudo, e minha mãe falou, não dá. Minha mãe trabalhava no Jumbo Eletro na época, de vendedora, ela falou, não dá para eu trabalhar de vendedora e cuidar dos meus pais. Sim. Então ela abriu mão disso para fazer isso. E o que é o que eu falo, as coisas foram acontecendo depois do meu trabalho tão naturalmente que eu fui vendo, porque eu me sentia culpada quando eu tinha que chegar na casa da minha mãe e falar, mãe, vamos, mãe. Olha, mãe, o médico é meio-dia. Vamos, mãe, vamos, mãe. Eu tinha que encaixar a minha mãe no meu horário, porque ela tinha um compromisso de ir ao médico, vamos Sim. supor.
Então, o que eu trouxe para minha profissão é isso. É diferente porque eu vou no tempo deles. Porque o idoso não adianta, eles têm um tempo diferente do nosso. A gente Completamente. exatamente, vai chegar lá, se Deus quiser. Sim. Só que o tempo deles não é o mesmo. Então eu chegava sempre apressada, sempre atarefada. E vamos, mãe, vamos. E caía, e, ai meu Deus, o carro da frente, nossa, ó, acabou. Meu trabalho hoje é assim, ai, dona Maria, você tem médico 11 horas. A senhora quer que eu esteja aí 10 horas pra gente escolher uma roupa, pra poder te... Que tem umas que quer que eu maqueie, tem umas que isso, sabe? Então, eu vou com o tempo. Isso é tão precioso. Porque a hora que você tá saindo, ela vira pra você e fala assim, eu fechei a porta, Graziela? Eu falo, fechou. Ai, não sei não se eu fechei, viu? Tô achando que não. Vamos lá. Entendeu? Esse vamos lá para ver a porta é uma delícia, porque é o tempo dela, não é aquela pressão do filho, que não é às vezes por maldade, é por E falta aí, de se tempo. fosse o filho, com certeza, mãe, se você não fechou, então depois vai ficar aberto, porque aí Exatamente. não dá tempo de voltar. Exatamente, é isso. Não, mãe, fechou sim, vamos embora, porque eu fazia isso também. Então, o que eu falo, eu queria trazer isso, dar o espaço dele. Tem Tá. muitas clientes minhas que olham para mim e falam assim, Graziela, você é a minha liberdade. Por quê? Porque ela não quer pedir para o filho que ela quer vir aqui no centro comprar uma linha de aviamento, porque ela sabe que o filho dela trabalha. Então, eles ficam guardando isso para tipo assim, eu não vou incomodar meu filho para me levar lá para comprar uma linha de aviamento, entendeu? Então, eu trouxe a liberdade porque, tá fazendo o quê? Não, tô de boa. E queria ir lá no centro comprar linha de aviamento. Ô, meu amor, daqui a pouco eu tô aí. E vamos lá comprar a linha de aviamento no tempo dela, do jeitinho dela. Incrível. Ô, Gra, e você falou muito sobre a questão do propósito, né? Que você antes não conseguia encontrar esse propósito e depois de você começar, de fato, o trabalho de filha de aluguel, você conseguiu olhar claramente para esse propósito. Define ele para mim hoje. Qual que é o grande propósito da Gra? Como assim? Eu não... Em relação ao que você faz hoje, em relação ao seu trabalho. Qual que é o teu grande propósito? Então, eu nem vejo isso muito como trabalho, entendeu? Tá. Como trabalho, assim, por quê? Porque aconteceu isso que eu te falei. Eu falei, com 45 anos eu descobri. Mas é óbvio que eu tenho que cobrar, eu tenho que ter meu preço, porque o meu trabalho é esse, Sim. né? Eu parei para isso. Mas o meu propósito seria... Eu quero que as pessoas me conheçam desse meu jeito, vamos supor, porque eu quero... Como é que se diz? Eu quero que elas sintam isso, eu quero que elas... Ai, não sei te dizer, eu fico feliz com isso. As pessoas dizem que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não tá trabalhando. Exato, é bem né? isso. Então, hoje você não se sente como se você estivesse trabalhando. Você está, mas você não se sente Sim. isso porque você faz com prazer. Você ama o que você tá fazendo. Exatamente. Eu faço uma coisa que eu gosto e recebo por isso, porque é o meu trabalho. Mas é isso, eu não sinto que eu tô trabalhando. Teu propósito é levar amor e acolhimento para essas pessoas. Você conseguiu decifrar certo, porque É eu me vejo tão isso. assim. É totalmente. E isso faz a gente pensar muito sobre essa questão. Porque, de fato, a gente, quando... Todo mundo, eu vou falar até por mim, todo mundo já passou por uma situação onde você tem um idoso na sua casa e você não tem a paciência com aquele idoso da forma que ele precisa, né? Seja por uma correria, seja porque, às vezes, o idoso também, dependendo, tem aquela pessoa que sempre deixa as coisas para a última hora. Ah, eu preciso disso e lembrei agora, né? Mas eu achei lindo essa questão, assim, de você realmente olhar para aquela pessoa e falar para ela, vamos fazer tudo com tranquilidade. Eu tô aqui do seu lado, né? E é isso que eu acredito que quando a gente chega numa fase da nossa vida, né, numa certa idade, e eu acho que é isso que a gente quer das pessoas, né? Essa paciência, esse amor, esse acolhimento. Então, é muito bonito o seu trabalho e faz a gente refletir sobre diversas partes da nossa vida.
Exatamente. Você conseguiu falar o que eu não consigo. Por isso que eu falo, é tanta emoção, é tanto sentimento. Eu não consigo, às vezes, te responder, porque é isso mesmo. Você que pensa que não consegue responder. É isso mesmo. A gente, lógico, gente, que tem mãe, tem pai, tem clientes meus que são difíceis. Mas teu Não é todo trabalho mundo tão maravilhoso, não, né? de jeito nenhum. Até porque a gente tá lidando com pessoas, cada uma tem suas histórias, seus Exato. traumas, Exato. seus bloqueios. E acredito muito que quando é uma pessoa mais nova, existe a parte, o tempo de uma conquista ainda que você tem que ter com aquela pessoa. Exato, é o que eu A falo. confiabilidade, né? Então, Não é fácil. Eu já chego, eu tenho, né? Eu sou assim, problema? Vixe, eu tenho para dar, vender. Só que não importa, eu tenho, você tem. Agora, adianta eu chegar lá e ficar, às vezes, chorando minhas pitangas? Não. Então, eu já chego com essa alegria. Tem gente que dá uma recuada, tem umas que eu consigo conquistar logo de primeira, tem outras que já não. Então, assim, é tudo maravilhoso. Não, e tem filhos que falam pra mim, né? Eles dão risada, falam assim, minha mãe gosta de você, porque você fica com ela só 1 hora, 2 horas, fica com ela o dia inteiro pra você ver. Tudo bem, então vamos fazer essa 1, 2 horas ficar gostoso. Deixa o dia inteiro para outras pessoas, entendeu? Maravilha. Ô, Gra, você já viveu muitas, acredito eu que sim, né? Mas você já viveu muitas histórias marcantes. Mas teve alguma em especial que te marcou, que mudou totalmente a sua forma de pensar, a sua forma de ver a vida? Alguma que você traz, que você fala assim, nossa, essa me marcou. Olha, é difícil eu falar de uma só, porque tem umas 3 aí que me marcou muito. Uma foi um cliente que me soube do meu trabalho, me chamou para uma conversa para trabalhar com a mãe dele. Ele só falou assim para mim: olha, Grazi, médico, exame, essas coisas, sou eu que levo. Só que a minha mãe sofre de uma depressão profunda e eu quero que você tire ela de casa. Cara, a hora que eu olhei para aquilo, falei, oi? Falei, porque, peraí, você me contratar para levar num médico é fácil. Você para me levar é fácil. Agora, como é que eu vou fazer para tirar essa mulher de dentro de casa? Sim. Uma depressão. E isso foi muito forte para mim. E no começo, eu comecei a trabalhar com ela, eu levava ela na psicóloga e ela tinha um motorista, eventualmente nos dias da semana, porque ela tem uma dificuldade, né? Todo mundo que trabalha comigo tem uma dificuldade de locomoção, alguma coisa, senão não precisava de mim, né? E no começo do trabalho foi assim, o motorista ia, eu ia até a casa dela, o motorista ia, eu entrava dentro do carro, levava ela no psicólogo, ela saía de lá chorando por diversas vezes, e eu não conseguia entender muito. Fazia muito tempo que ela fazia psicologia, tudo bem, fiquei na minha. E foi meses e meses assim. E um dia esse motorista não pôde trabalhar. Eu falei, querida, vamos tentar no meu carro? Não sei se dá certo. Falei, vamos tentar, porque meu carro acomoda a cadeira de roda, enfim, ela não é cadeirante, mas é um carro confortável e alto. Porque eu tenho clientes minha que precisa de carro alto e tem outros que precisa de carro baixo. É onde eu me viro para entrar. Enfim, ela foi comigo a primeira vez no carro, levamos ela. E nesse dia, eventualmente, não lembro o que aconteceu, que eu falei para ela, falei assim, eu vi que ela saiu chorando muito. Falei, vamos lá no shopping ver alguma coisa? Você não tá precisando de nada? Eu tô. Moral da história. Hoje, o que a gente faz? A psicóloga a gente trocou por uma missa, que eu tenho uma missa na Menino Jesus de Praga e na Basílica ao meio-dia. É uma missa maravilhosa, é do meio-dia ao meio-dia e meio. Então você entra lá, lê o evangelho, pede perdão, toma a hóstia e vai embora. Meia hora, é o que um idoso consegue. Então, nós vamos à missa. Ela voltou aí na missa porque antes ela não podia por conta disso, e ela sentia falta. Aí ela trocou o psicólogo por às vezes se confessar, ir na missa, e hoje a gente passeia. E hoje eu levo ela em médico, consulta, exame, agora tudo eu. Tudo eu. Então isso foi uma coisa que me marcou, porque ela era uma pessoa difícil de sorrir. Hoje, é cada gargalhada dentro daquele carro que você não aguenta. A gente vai assim, ó, e ela dá risada, e ela se descontrai ali, aquele momento, entendeu? Então, essa eu acho, assim, bacana falar porque
eu consegui, né? O que ele me pediu, eu consegui. Não tô desmerecendo psicólogo, não tô nada disso. É que trocou. Sim. E agora, de vez em quando, lógico, depressão é uma doença. Às vezes ela começa a ir ao psicólogo novamente, depois para. Mas assim, a missa e o meu jeito de ser hoje, eu consegui fazer com que ela melhorasse, né? Certo. Ô, Gra, agora tem uma questão também que eu acho importante a gente falar. Por exemplo, você acaba sendo uma extensão da família. Em alguns momentos, sim. Em algumas casas, sim. Tá. Mas você, por ter o seu jeito muito acolhedor, também você acaba criando muita intimidade ali com aquela pessoa que você tá, muitas vezes, levando para alguns lugares. Como que você também faz para hoje separar o profissional do emocional e para você também, às vezes, falar assim, opa, peraí, isso já não me cabe. Vai acontecendo, ainda tá tudo um bolo. Agora eu tô começando a prestar, eu tenho um filho de 21 anos, que fala assim, mãe, amanhã é feriado, a gente vai fazer alguma coisa junto. Mãe, porque eu me envolvo a esse ponto. Tem vezes que eu não tô trabalhando, a minha cliente me liga, minha neta de Campo Grande tá aqui, você não vai vir conhecer? A hora que eu vejo, eu já tô lá. Por quê? Porque eu sei da história, eu quero conhecer, entendeu? Então, eu tô assim, estou melhorando, vou falar pra você. Que você vai falar assim, ai, mas você... Não, é duro. Eu já falo assim, gente, sábado, domingo e feriado eu não trabalho, tá? Tá. Porque senão o povo lá de casa vai achar ruim comigo. Então, elas respeitam isso. Mas, às vezes, acontecer isso, que nem a minha neta tá aqui, eu vou lá. É lógico, né? Que eu só tô em casa sem fazer nada, eu vou. Agora, eu não tô num algum lugar com a família e vou. Sim. Que nem pra amanhã mesmo é feriado. Graziela, eu queria muito ir lá na Jeripe visitar uma parente. Eu falei, não, amor, amanhã eu não posso. Aí eu dou uma controlada. Mas existem famílias, sim, que eu sou a extensão. A hora que você vê, eu tô. E tem outras famílias também que eu sou a única pessoa. Pra você ter uma noção, eu tenho uma cliente, abandono total de pai e mãe, de filha e marido, e eu fico com o cartão de banco dela. Eu tenho que ir no banco, tirar o dinheiro para ela e levar para ela, porque ela não confia em ninguém. Ela confia só em mim. Então, isso me machuca, sabe? Porque eu falo, meu Deus, não era esse o propósito. Meu propósito é esse anterior, é eu agregar, eu ajudar ali, mas não eu ser a única pessoa daquela pessoa, entendeu? Aí eu vou dando meus pulinhos, eu vou em consulta médica, a hora que eu falo, meu trabalho é esse, doutor, ó, filha de aluguel, a hora que ele vira, tá escrito, por favor, visita social, entendeu? Então, eu tenho tudo isso, é uma coisa muito, não é ali que nem muitas pessoas me procuram no Instagram, ai, mas eu queria tanto fazer esse teu serviço, ai, é muito fácil, você leva, busca, não é? Não é só isso, não né, é Gra? só isso. Não é. Não é. É o que nós estávamos comentando, né? Se a pessoa não tiver um mínimo de amor e desse olhar de fazer com que o outro fique bem, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Exatamente, é se colocar no lugar do outro. Exato. Tem muita gente que não coloca. Eu trabalho com uma pessoa também que é também desde o início. Ela não conseguia ainda falar, peraí, não dá mais, é uma coisa bem fixa, Tá. assim, mas assim, e eu me dou muito bem dentro da família, como se eu fosse da família, que nem as outras pessoas, almoça na cozinha e não sei o que, tudo bem. Não, eu não, quando eu vou lá para trabalhar, o prato tá na mesa, se for no horário de almoço, entendeu? Eles estão me esperando pro almoço. Tá. Mas por quê? Porque eu me coloco no lugar. Porque ela tem um marido que ela precisa de cuidadora direto. E o marido, dentro da casa dele, não se sente à vontade. Porque, cara, vira e mexe, tem alguém lá e cada vez é uma. Sim. Entendeu? Porque é uma de noite, é uma de dia, uma que não pode ir, a outra vai. E eu me coloco no lugar dele. E para as outras meninas, ele é carrancudo, ele é isso, ele é aquilo. Para mim, ele é um pai, ele é um amor. Por quê? Porque eu soube conquistar. A gente tem que saber o nosso lugar. Porque não é porque você tá dentro de uma casa ali que você vai, né? Então eu tenho isso, de me colocar no lugar do outro. Além do trabalho. Além do trabalho. Eu trabalho, né? É verdade, esqueci. Ô, Gra,
Você fala muito sobre missão, nós conseguimos entender ao longo desse episódio bastante essa missão que você tem hoje com os seus clientes, pai e mãe, né? Vamos brincar. Mas essa pergunta que eu queria te fazer agora é que você é uma pessoa muito devota, muito religiosa também, né? E quando a gente trouxe um pouco desse propósito que você tem com a sua vida, com a vida que você hoje realiza sendo filha de aluguel, existe uma missão que você quer deixar, um legado, né, que você quer quando você tiver na pele dessas pessoas que hoje você ajuda, quando você tiver idosa, que você quer olhar para trás e falar assim, a minha missão foi essa. Existe alguma missão que liga você a toda essa questão de espiritualidade que você acredita, que você tem como propósito? Eu costumo dizer que eu falo assim, o meu trabalho eu tenho certeza que agrada a Deus, né? Então isso para mim já é uma alegria, porque eu sei que agrada a Ele. E é isso, eu acredito assim, você conseguir mudar, né, a pessoa ali por um instante, por uma hora, fazer essa pessoa feliz. Eu não consigo te dizer se eu acho que é essa a minha missão, mas é o meu desejo. Eu acredito que sim, porque eu acho assim, você fazer uma pessoa feliz, isso não tem preço, entendeu? E olha que o momento que eu trabalho, o momento é tão delicado e mesmo assim, eu gosto de ver a pessoa feliz. Eu acho que o propósito seria esse. Porque se eu sair de casa para trabalhar, e que como já aconteceu também, trabalhei com uma cliente totalmente ateu, entendeu? Ela não acredita em Deus, e aquilo foi um choque para mim, mas no fim das contas, acabou ficando engraçado, porque tudo que eu falo, tipo assim, Graziela, amanhã então você vai vir me buscar pra gente ir lá pra resolver o negócio com o advogado? Não, se Deus quiser, amanhã cedo eu tô aqui. Aí então começou, a hora que eu falava Deus quiser, eu olhava assim pra ela olhava pra mim, eu fazia assim, ela falava assim, ai, Gra, não tem jeito. Então, quer dizer, conseguiu, mas é uma coisa pesada, né? Tá. Às vezes você trabalha 1 hora e uma pessoa que não acredita em Deus, eu chegava em casa assim, super assim. Mas é isso, se eu chego em casa e a minha cliente não sorriu, não deu uma risada, não conseguiu ser leve, eu não fico feliz. Eu fico feliz fazendo o outro feliz. Mas você sabia que isso é bíblico, né? Então, tá vendo? Aí. Isso é bíblico. A Bíblia, eu só não vou lembrar agora que texto que é também, que aí já tá pedindo muito, né? Mas a Bíblia, ela fala muito assim, ó, se a gente quer ser feliz, a gente tem que fazer o próximo feliz. Exato. A gente é feliz quando a gente faz o outro feliz, né? Então, tá aí a resposta. Tá, a resposta tá aí. A minha missão é essa, fazer o outro feliz. Exato, maravilha. Ô Gra, se você pudesse deixar uma mensagem para quem tem pais, avós ainda presente, né? E você, acho que, não querendo entrar muito nesse lado pessoal da sua vida, mas você sabe muito bem disso porque recentemente você também perdeu a sua mãe, né? E quando você olha para um todo, trabalhando com um público já de idade, com toda essa bagagem que você tem, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que têm esses pais ou esses avós vivos, qual seria essa mensagem? A minha mensagem é o que eu sempre ouvi a minha vida inteira, né? Mas a gente ouve, mas só hora que acontece, né? Vai. É isso, é ter paciência. Eu também sei perfeitamente que existem mães que é bem problemáticas. Eu sei disso. Mas é porque a sua mãe era boazinha. A minha mãe. Eu, no meu ver, o que eu falo? O que eu aprendi também em casa com a minha mãe, o meu pai foi alcoólatra durante muito tempo no casamento. E o que eu aprendi com a minha mãe? Às vezes a gente ia falar alguma coisa do meu pai, a minha mãe falava assim, opa, peraí, ele é seu pai. Entendeu? Então, é seu pai, é sua mãe, é sua avó. Não tem como mudar isso. Então, eu acho assim, aproveita da melhor forma que seja. Eu tô me deparando com trabalhos que tem mães que não conversam com filhos há anos, irmãos que não se falam há anos.
eu entendo perfeitamente, são problemas deles, tal, só que não adianta, eu acho. Eu acho assim, opa, é seu pai, é sua mãe, é sua avó, sabe? Porque existe um amor ali que é incondicional. Nada vai ser tão forte do que um laço familiar, né? Nada, não adianta. Tá, mas tem mãe que abandona a filha, tá? Tem mãe que abandona a filha, mas é a mãe do mesmo jeito, sim. né? E o que você gostaria que as pessoas, quando ouvissem falar Gra, filha de aluguel, o que você gostaria que essas pessoas pensassem sobre você ou que elas tivessem dentro do coração? Eu acho que é assim, não, mãe, ó, chama a Gra, porque você vai gostar, entendeu? Tipo assim, eu não posso, mãe, mas eu tenho certeza que a Gra ainda vai ser melhor que eu, vamos dizer, como eles dizem, é só por 1 hora, 2 horas. Então, eu acho que é isso. Eu tenho mãe, trabalho com famílias que a gente dá muita risada, porque eu chego e falo assim, ixi, a Karina não tá com ciúmes? Tá! Ela tá, filha. Então tá bom, então deixa ela lá com os ciúmes dela, entendeu? Então eu acho que é isso. Tipo assim, não, mãe, hoje eu não posso. Porque, óbvio, o amor de mãe e filho, não tem o que falar. Mas tipo assim, a Gra é legal, ela vai te levar e a senhora vai ficar A senhora vai dar contente com risada. Isso, a senhora vai dar risada. Então, eu acho que é bem isso. Maravilha. Bem isso. Chama a Gra, que a Gra é a solução. Mãe, ó, chama a Gra, que eu tenho certeza que a senhora vai gostar. Gra, foi uma delícia estar aqui com você, conhecer um pouco da tua história. Eu desejo de todo o meu coração que você consiga cada vez mais almejar o que você busca, que é levar não só esse trabalho para outras pessoas, mas que elas consigam identificar o amor, o propósito, a missão, a atenção, o acolhimento, através de ser uma filha ou um filho de aluguel. Parabéns pela tua jornada. Obrigada, Rô. Obrigada pelo convite. Muito sucesso sempre para você. Obrigada. Obrigadão. E nós vamos ficando por aqui, depois dessa história deliciosa, essa história linda com a Gra. E essa, mais uma vez falando, essa é uma das grandes missões do Além da Página, da Nova Versão, dar palco, trazer essa história viva do dia a dia das pessoas, mostrar pessoas que realmente inspiram, pessoas que a gente tem aqui do nosso lado, que muitas vezes a gente não conhece, e a Nova Versão quer apresentar para vocês essas histórias, para que vocês possam, né, terem esse olhar de se aquela pessoa consegue, eu também consigo, se ela pode, eu também posso, e eu posso ser sim, sempre a minha melhor versão. Vamos ficando por aqui, mas logo nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje nós também estamos além da página. Um abraço e até a próxima.